Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rodrigo Vinícius Cardinal, psicólogo clínico, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade normal, a ansiedade patológica, o que diferencia as duas, o que é a ansiedade e muitos outros aspectos que envolvem esse tema. Então, para começar, vamos falar um pouquinho o que é a ansiedade. Muita gente conhece a ansiedade apenas como uma doença, como uma patologia, mas antes de ser uma patologia, a ansiedade é um estado natural do ser humano, um mecanismo de defesa, certo? Assim como o medo, como a raiva, como a tristeza, entre outros mecanismos que são importantes para a nossa vivência. E como que a gente sabe, então, se a ansiedade que eu sinto, que você está sentindo, ou que alguma pessoa relatou para nós, é um estado natural, um estado normal, ou se ela é uma patologia? Falando um pouquinho sobre a ansiedade normal. Como eu já disse, a ansiedade servia, e ainda serve, como um mecanismo de defesa. Em tempos que o homem caçava e vivia na selva, a ansiedade tinha seu papel de deixar o homem em estado de alerta, para que ele pudesse sobreviver, para que ele pudesse escapar dos perigos. Com o avanço das civilizações, com o avanço das cidades, a ansiedade não deixou de existir. Ela continuou, porque embora a gente não tivesse mais o risco de ser atacado por um animal selvagem, a gente tinha outras situações consideradas ameaçadoras. Como que a gente pode entender a ansiedade normal? A gente pode entender como um estado natural quando ela possui uma causa aparente, quando ela tem uma duração curta e quando não exige um esforço intenso para ser controlada ou superada. Ou seja, se você, por exemplo, se tem uma prova muito importante para fazer, ou você se depara com um assalto, é normal que você fique ansioso, é natural que ocorra essa ansiedade porque, como eu já disse, é um estado de alerta. Existe ali uma situação ameaçadora e a ansiedade vem, a ansiedade ocorre. Agora, essa ansiedade tem uma duração relativamente curta, tem uma causa para que ela aconteça e com algum esforço é possível que você tenha controle sobre esse estado ansioso. Diferente disso, a ansiedade patológica já é uma ansiedade que ela é muito mais gerada e alimentada por nossos pensamentos, por pensamentos ruins, do que por situações reais. Ou seja, muitas vezes a ansiedade patológica acontece muito mais dentro da nossa cabeça do que fora dela. E diferente da ansiedade normal, a ansiedade patológica ocorre por diversas vezes, acaba sendo mais difícil de ser controlada, e o estado ansioso não se dá pelo que está acontecendo, de fato, mas pelos pensamentos do que pode acontecer. Os pensamentos ruins criam essa ansiedade e ficam alimentando ela. E por isso ela acaba sendo muito mais difícil de ser controlada. Alguns sintomas da ansiedade, assim como a ansiedade acontece em nosso psicológico, em nosso emocional, ela também se manifesta em nosso corpo. Alguma das manifestações físicas da ansiedade. A gente pode falar de suor excessivo, tremor, sensação de falta de ar, palpitações, dentre outros. Uma coisa interessante é que muitas vezes essas manifestações físicas que ocorrem no corpo da pessoa só são percebidas depois do episódio ansioso. A pessoa está tensa, está com os braços tensos, com as pernas tensas e depois que ela já não está mais ansiosa, ela começa a sentir dor na perna, dor no braço. Por quê? Porque ela estava naquele estado de alerta, seja por uma ansiedade normal ou seja por uma ansiedade patológica, e ela ficou tensa, os músculos dela ficaram rígidos. E no momento, ela preocupada com aquela situação nem prestou atenção, mas depois ela sente a dor de estar com os músculos rígidos, por conta da tensão vivenciada. Falando de ansiedade patológica, a gente tem diversos tipos. A ansiedade patológica ela pode se dar em razão de traumas, como no caso do estresse pós-traumático, a pessoa teve uma experiência ruim e a partir daí tudo que se assemelha ou que possa se assemelhar a esse trauma acaba gerando ansiedade. Pode ser relacionado a compulsões, como no caso de pessoas que têm o TOC, que
que seria o transtorno obsessivo compulsivo. Nesse caso, a pessoa acaba desenvolvendo uma compulsão, seja por comida, seja por compra, seja por organização. Pode ser relacionada à fobia, que seria o medo excessivo, o medo irracional de algum animal, de algum lugar, de alguma situação, como ficar no meio de muita gente, ou ficar em um lugar fechado, ou ter contato com algum animal específico. Pode estar relacionado também com a sensação de morte, como ocorre na síndrome do pânico, que a pessoa sente como se ela fosse morrer. E essa sensação de morte acaba sendo muito intenso e muito difícil da pessoa lidar. E pode também ser relacionada a uma ansiedade generalizada ou uma ansiedade de separação, sendo a ansiedade de separação mais relacionada, mais comum, a crianças e adolescentes. Aquele medo de não ver mais a mãe, de perder o contato com o pai, de ficar sozinha, também pode gerar uma grande ansiedade. Bom, outro ponto muito importante é o que seria uma crise de ansiedade e o que seria um transtorno de ansiedade. A pessoa fala, eu tenho ansiedade, mas como que você sabe se ela tem uma crise de ansiedade ou um transtorno? Bom, para começar aqui, para você definir se a pessoa tem um transtorno, se ela tem uma crise ou se ela não tem nada, é importante que isso seja feito por um médico, certo? A gente não pode se autodiagnosticar, dizer, não, eu tenho transtorno, não, eu tenho crise. É importante que a gente tenha esse respaldo médico, que vai levantar uma série de questões para dizer, não, o seu caso é um transtorno de ansiedade, não, o seu caso é uma crise de ansiedade. Mas sendo simplista, fazendo uma explicação superficial aqui para ser didático, a gente pode entender que uma crise de ansiedade normalmente diz respeito a um episódio, ou seja, ocorre uma vez só, uma vez isolada, uma vez a cada 5 meses, uma vez por ano, né? Quando não é algo frequente, não é algo que sempre acontece, diferente do transtorno. O transtorno já pode ser entendido como manifestações mais frequentes, que ocorrem sequencialmente. A pessoa que sempre está tendo crise por diversos períodos, né, quase todo dia ou muitas vezes na semana, já seria mais relacionado a um transtorno. Mais uma vez, você não pode se autodiagnosticar com um transtorno de ansiedade. É preciso que esse diagnóstico seja feito por um médico, que vai levar em conta uma série de aspectos para te dizer o que você tem. Bom, com esse vídeo, qual que é a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão que a ansiedade, antes dela ser uma patologia, ela é um mecanismo de defesa, algo presente na vida de todo ser humano. Todo mundo tem ansiedade. A questão é que, em algumas pessoas, essa ansiedade acaba sendo algo extremamente limitante. Acaba sendo algo que a pessoa tem sofrimento por isso, que atrapalha no dia a dia dela, atrapalha na vivência dela. E aí a gente pode entender a ansiedade como uma patologia. E quando a gente entende a ansiedade como uma patologia, é preciso cuidar dela, né? Para que possa seguir a sua vida normal, para que ela não atrapalhe no seu dia a dia. Nesse caso, é importante, se você percebe que a ansiedade está prejudicando o seu dia a dia, está sendo algo que te faz mal, que te incomoda muito e está sendo frequente, não vê como algo natural essa ansiedade, é importante que você não tenha medo, que você não tenha vergonha e busque a ajuda de um profissional, porque ele vai te ajudar, seja por meio da terapia ou seja por meio de medicação, a que essa ansiedade deixe de atrapalhar a sua vida, que essa ansiedade possa ser algo bom para você e não algo ruim, não algo limitante. Esse vídeo ele surgiu baseado nesse artigo do site Psicologia Viva, que é muito interessante, aborda diversas questões a respeito do que é ansiedade normal, do que é ansiedade patológica. Vale a pena também dar uma conferida nele, entender um pouquinho mais sobre o tema. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Críticas, sugestões, deixe nos comentários e eu te vejo em um próximo vídeo.